Está no ar o seu Bíblia Fácil, que bom ter você aqui conosco, que bom que você separou esse tempinho agora para estudar a Bíblia junto com a gente. E nós vamos continuar estudando sobre o santuário e o que Deus quis nos mostrar, o amor de Deus mostrado através do santuário. Hoje nós vamos fazer mais um programa sobre o dia da expiação. Nós estamos já no terceiro programa sobre o dia da expiação, porque esse, sem dúvida, era o dia mais especial ali das festas do calendário religioso dos judeus no Antigo Testamento, e é também uma festa muito especial no calendário profético de Deus. Na semana passada, nós vimos o cumprimento profético, ou a maior parte do cumprimento profético das 2.300 tardes e manhãs, que é uma profecia sobre o dia da expiação. Se você não assistiu, vai lá no ntplay.com/Bíblia Fácil, vale a pena você conferir, para você também ficar por dentro daquilo que a Bíblia fala. E hoje nós vamos continuar ainda nesse tema do dia da expiação, porque ainda tem mais uma coisa que eu preciso mostrar para você na Bíblia. Eu espero que vocês estejam gostando aí da nossa temporada. Na semana passada, acho que foi um estudo bem, pelo menos para mim, é sempre muito empolgante você perceber como Deus vai marcando na história a sua atuação, para que a gente tenha certeza de que Ele está no controle da história. Eu sempre gosto de fazer uma diferenciação de Deus no controle da história entre a macro-história e a micro-história. Deus está no controle da macro-história, porque Ele já determinou o início, já determinou o fim, inclusive as datas que acontecem as coisas, o dia da sua volta Ele já sabe, Jesus já sabe. Mas a micro-história não, na micro-história, na nossa vida, nos governos, aí Ele deixa o livre-arbítrio, né? Então, acontecem coisas nesse planeta que não são da vontade de Deus, que não estão no controle de Deus. Sim, as decisões da nossa vida, às vezes acontecem coisas que Deus não queria que acontecesse, mas por consequência das nossas escolhas, acabam acontecendo coisas ruins. Mas a macro-história, ou na macro-história, Deus tem o controle, e Ele já determinou o fim e o recomeço de tudo. Isso é muito bom para a gente, né? É bom para você também. E agora eu quero orar para a gente entrar efetivamente no estudo de hoje, que vai ser muita bênção, eu creio também. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Nós queremos novamente nos empolgar com a Tua Palavra, nós queremos novamente ter o nosso coração aquecido pela mensagem da Bíblia. Então esteja conosco, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito vá falando à nossa mente, ao nosso coração, para que nós possamos entender a Tua vontade e especialmente viver a Tua vontade para nós, Senhor Deus. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nós estamos aí na temporada Santuário, a Didática do Amor, e hoje nós vamos para o Dia da Expiação, parte 3, né? Foi uma escolha nossa mesmo aqui do Bíblia Fácil dividir esse estudo em 3 partes, até porque você já percebeu, né? Se eu tivesse colocado todo o dia da expiação num programa só, a gente ia ter que atropelar um monte de informação, e aí não ia dar para entender como a gente precisa entender. Então hoje é a parte 3, nós vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente já estudou até agora sobre o dia da expiação, e depois a gente vai entrar num tópico novo, que eu creio que vai ser muito abençoador e que você vai talvez se surpreender, tá bom? Então, recapitulando as festas, a Páscoa, que apontava para a morte de Jesus, essas são, para você que talvez esteja a primeira vez conosco aqui no Bíblia Fácil, essas são as 7 festas do calendário religioso judeu ou hebreu do Antigo Testamento, tá? Então, a Páscoa, que profeticamente apontava para a morte de Jesus, a festa dos pães asmos, que profeticamente apontava para essa preparação espiritual, santificação, a festa das primícias, que profeticamente apontava para a ressurreição de Jesus, a festa do Pentecostes, que profeticamente apontava para a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e a descida do Espírito Santo na chuva serôdia no fim dos tempos, a festa das trombetas, que era a festa que anunciava o dia do juízo, o dia da expiação, que se cumpre profeticamente na primeira mensagem angélica, em Apocalipse capítulo 14, 6 e 7, e o dia da expiação, que nós vimos semana passada, que se cumpre profeticamente na profecia das 2.300 tardes e manhãs, começando o dia da expiação profético, o grande dia da expiação,
em 22 de outubro de 1844, e nós estamos vivendo esse dia ainda hoje. Você está vivendo no dia do juízo. E nós temos na Bíblia, eu vou tratar disso com mais detalhes no último programa nosso, mas nós temos na Bíblia 3 etapas do juízo de Deus. Esse que nós estamos vivendo, que a gente chama de juízo investigativo, pré-advento, ou seja, nesse período, o que está fazendo? O que Deus está fazendo? Ele está fazendo, Jesus está no lugar santo dos santos, no Santíssimo, passando nome por nome de cada ser humano que já viveu sobre essa terra, desde Adão até o último que nascer antes da volta de Jesus. Aí a pergunta já vem na nossa mente, né? Quando é que o meu vai passar? Não sei, mas é bom a gente estar preparado no dia que passar, né? A questão é que, enquanto nós estamos vivos, e Jesus ainda não saiu do santuário celestial para voltar para essa terra, nós ainda temos possibilidade de arrependimento. Então, não precisamos nos preocupar se o nosso nome está passando hoje, amanhã ou depois de amanhã. O que a gente precisa se preocupar é estar ligado a Jesus todo dia. Porque o que é a salvação, gente? Acho que isso é importante a gente relembrar. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora vamos lá para Atos, Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos é logo depois dos evangelhos, ali logo depois de João. Aí você tem Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o que é estar salvo? Estar salvo é você estar ligado àquele que te oferece salvação, ligado a Cristo. E como é que a gente se liga a Cristo? Essa é uma pergunta importante. Eu já entrei em outro tema aqui, que nem é o tema do... Mas é importante a gente entender isso para a gente poder ir para aqui, para o nosso tema, tá bom? Como é que a gente se liga a Cristo? João capítulo 15. João capítulo 15. Vai lá rapidinho, a gente entra no nosso tema de hoje aqui. João capítulo 15. Versículos 5, 6 e 7. João capítulo 15, 5, 6 e 7. João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5, 6 e 7. Diz assim, ó: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado à semelhança do ramo e secará, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Veja, como é que a gente permanece em Cristo? A gente permanece em Cristo através da palavra. Porque a gente não tem como encontrar Cristo pessoalmente hoje, infelizmente. Então a gente encontra Cristo através da palavra. Quanto mais a gente se aprofunda no texto bíblico, mais a gente tem ligação com Cristo. E a gente recebe Cristo, ou está ligado a Cristo através do estudo da Bíblia. E aí, ligados a Cristo, a gente tem a nossa salvação garantida. Então, o que a gente tem que se preocupar? Não é assim, hoje está tendo o juízo investigativo no céu, será que meu nome está passando hoje, amanhã, depois de amanhã? Não, essa não é a preocupação. A preocupação é, hoje eu estou ligado a Cristo. Hoje eu entreguei minha vida a Cristo, porque no dia da volta de Jesus, serão salvos todos aqueles que estiverem ligados a Cristo. É isso. Você queria falar, Alisson? Pastor, só uma dúvida só. A gente está falando sobre a expiação, e muitas pessoas têm dúvida de que se Cristo morreu pelos nossos pecados, por que o pecado continua ainda na terra e por que o mal existe ainda? E
se a expiação, a gente está falando sobre a morte de Cristo na cruz. Muito bom, muito bom. São duas perguntas diferentes aí, eu vou responder uma depois a outra, tá bom? Por que que o mal ainda está na terra se Jesus já fez expiação pelos pecados na cruz? Veja, Deus está dando tempo suficiente para que o universo, na verdade o universo já está convencido de que o mal é mal. E aí a gente tem que voltar um pouquinho para responder a sua pergunta. Como foi o início do grande conflito? Tive Apocalipse capítulo 12, Ezequiel 28 e Isaías 14. O início do grande conflito foi Satanás acusando a Deus que ele era injusto, que a sua lei não era de amor. Então, a história da redenção toda está provando que Deus é justo. Então, esse tempo que a gente chama de maturação do pecado foi o tempo suficiente não só para o planeta Terra, mas para todos os seres do universo perceberem que sim, Satanás não tinha razão e Deus era justo. Então, nós ainda temos o mal, mas Deus já anunciou o fim do mal. A outra pergunta é muito importante. Deus não fez expiação completa na cruz? Por que ele está no céu agora? Sim, a cruz foi suficiente, a morte de Jesus foi suficiente para perdoar pecados. Suficiente. Tudo que Jesus precisava fazer para nos perdoar, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que a gente tivesse possibilidade de salvação, ele fez na cruz, é suficiente. Então, por que o santuário celestial? O santuário terrestre nos explica, não é? O cordeiro morria lá no pátio, não morria? Aquele sacrifício era suficiente para perdoar o pecado do pecador, sim ou não? Sim. Mas existia o restante do ritual para que o sumo sacerdote, no dia da expiação, pudesse apagar os pecados que estavam no santuário e atribuir a todos que quisessem a justiça de Cristo. Por que que Jesus precisa estar no santuário celestial fazendo o seu serviço de sumo sacerdote? Não porque a expiação da cruz não foi completa, ela foi completa. Mas no santuário celestial, o que que ele faz? Ele olha assim, lá do céu ele diz, a Ana, ela buscou a minha justiça. Então eu vou pegar a justiça que eu adquiri na cruz e colocar sobre a Ana. No céu, Jesus não está fazendo uma nova expiação, porque a da cruz não foi suficiente. Não é isso, a cruz foi suficiente. No céu, ele está atribuindo a todos aqueles que querem a justiça que ele adquiriu na cruz. É esse o serviço de Deus no santuário celestial. E, logicamente, ele está também sentenciando todos aqueles que não querem a sua justiça à morte eterna. Fala, Adriana. Então, eu entendo que a justiça de Deus, Jesus está hoje no céu, né, com essa justiça, e eu preciso fazer a minha parte, na minha decisão, a escolha para aceitar e entrar nessa justiça de Jesus. Gente, isso é muito... Veja, deixa eu pensar um pouquinho de novo no santuário. Lembra do sacrifício diário? O sacrifício diário era feito por quem? Por todos, lembra? 9 da manhã, 3 da tarde, por todos. Mas aquele sacrifício salvava todos automaticamente? Não. O pecador tinha que vir fazer o seu sacrifício pelo pecado ou pela culpa. Essa é uma ilustração perfeita para o que está acontecendo no céu. A morte de Jesus na cruz foi por todos? Foi. Vai salvar todos automaticamente? Não. Vai salvar quem hoje diz, Senhor Jesus, eu quero ser salvo. Aí ele vai lá e salva, porque a salvação não é obrigatória. A salvação é escolha do pecador. Tá, Alisson, obrigado pela tua pergunta. Essa pergunta foi muito esclarecedora para a gente entender esse processo, entendeu? A morte de Jesus na cruz foi suficiente, mas ela não salvará todos automaticamente. Hoje, o pecador precisa clamar pelo nome de Jesus para receber a salvação. Tá bom? Bem, vocês me provocaram nesse assunto, eu vou ler mais um texto bíblico. Vamos aqui, ó, vai lá para Zacarias. Zacarias é um dos profetas menores. Zacarias capítulo 3, diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele,
tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Esta cena é interessante, porque aqui você tem o sumo sacerdote, olha a ligação com o santuário, o sumo sacerdote com roupas sujas, representando o pecado. E Satanás está acusando: olha, esse sumo sacerdote é pecador, e Deus diz assim: o Senhor te repreenda, porque o sumo sacerdote buscou a Cristo. O que é que ele faz? Tira as vestes sujas e coloca roupas limpas no sumo sacerdote. Este é o trabalho de Jesus no santuário celestial. Nós chegamos diante dele com roupas sujas, ele tira as roupas sujas e coloca a roupa dele, a justiça dele sobre nós, as roupas limpas. Então isso resume a relação entre a cruz e o santuário celestial. Tá bom? Agora vamos aqui, senão a gente não vai para o tema de hoje. Vamos lá. Então nós vimos que Daniel, lá no capítulo 12, né, a gente estudou semana passada, que é uma revisão, no capítulo 12, o anjo diz, lá no finalzinho do livro de Daniel: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então, quando esse livrinho, esse livro de Daniel, especialmente esta profecia, fosse aberta, quando esse livrinho fosse aberto, o saber sobre as profecias de Daniel se multiplicariam, tá bom? É bom a gente falar, porque tem muita gente que interpreta esse texto de Daniel 12:4 como se estivesse falando da ciência, né? O saber se multiplicará, então é a ciência, inteligência artificial, essas coisas todas. Não é sobre isso que esse texto está falando. Está falando sobre o saber a respeito do livro que está selado, tá bom? Muito bem. Aí Daniel 8 e 9 fala sobre quando esta profecia. E eu ouvi, mas não entendi, então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, de novo, o anjo está dizendo: Daniel, não é para agora, é para o tempo do fim. Aí vem Daniel 8,14, que nós estudamos semana passada. Se você perdeu o estudo da semana passada, vai lá no ntplay.com/Bíblia Fácil, assiste, porque na semana passada nós estudamos com calma, detalhe por detalhe, essa profecia de Daniel 8,14. Nós vimos que cada dia corresponde a um ano, então são 2.300 anos, a partir de 457, quando tem a ordem para restaurar Jerusalém, que está em Esdras capítulo 7, que é o ano 457. Deixa eu só fazer aqui uma coisa por desencargo de consciência. Se você está assistindo Bíblia Fácil pela primeira vez e está dizendo assim: que monte de informação é essa sem explicação? Eu expliquei tudo isso, é uma revisão, no programa passado, tá bom? Vai lá em ntplay.com/Bíblia Fácil e procura o programa de número... Esse é o nosso programa de número 12? Então, procura o programa de número 11 dessa temporada do Santuário, que tem a explicação, tá bom? Então, começa no ano 457 e a primeira fase são as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24. E aí tem o nosso diagrama, não é? Começou em 457, as primeiras 7 semanas terminam em 408, depois as outras 62 semanas no ano 27 do batismo de Cristo, aí tem a última semana, na metade da última semana tem a morte de Jesus, que na profecia de Daniel capítulo 9 é quando se encerra o sacrifício diário. Então, as 70 semanas acabam no ano 34, com o apedrejamento de Estevão e com o período exclusivo de graça para os judeus. A partir do ano 34, você lê lá em Atos capítulo 7 e Atos capítulo 13, Paulo começa a pregação aos gentios. Em Atos capítulo 10, por exemplo, tem um episódio muito interessante, que é o episódio de Pedro com Cornélio, que era um centurião romano. Quando Deus manda uma visão para Pedro. Lembra aquela visão do lençol com vários animais dentro, né? Muita gente usa para dizer que Deus liberou comer qualquer tipo de animal. Mas aquela visão do capítulo 10 não tem a ver com comida, tem a ver com trabalho missionário. Então, Deus manda Pedro pregar para Cornélio. Pedro tem até uma resistência, né? Porque ele diz assim: mas eu nunca entrei na casa de um gentio.
Aí Deus diz assim, olha, não considere impuro o que eu considerei puro. Não estava falando sobre animais e sobre comida, ele estava falando sobre os gentios. E Pedro então vai à casa de Cornélio, Atos capítulo 10, e prega o evangelho para ele e para muitos que estão ali, que são gentios. Começa o período de pregação para os gentios. Fim das 70 semanas da profecia. Você quer falar, Adriana? Pode falar. Sim. Pelo gráfico, eu já consegui identificar os grandes eventos, né, sinalizando aí. Mas o que tem a ver a morte de Estevão, o apedrejamento? A morte de Estevão é o fim das 70 semanas. A gente leu lá em Daniel 9, 24, que ele começa dizendo assim, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, Daniel. Então, era um período de graça para os judeus. Neste período, até este período, quem queria ser salvo teria que se tornar judeu. A partir do ano 34, o período de exclusividade judaico acaba. Então, ano 34, a morte de Estevão e o início da pregação para os gentios. Porque até agora, você teria que se converter ao judaísmo. Agora não, você poderia ser um gentio, não judeu, e ser salvo do mesmo jeito. Então, acaba o período de exclusividade dos judeus nas 70 semanas. Muito bem. Aí nós vimos que daqui do final de 70 semanas, que são 490 anos proféticos, só faltavam 1810 anos para se completarem a profecia grande, as 2.300 tardes e manhãs. Então, se você pegar do ano 34 mais 1810 anos, você vai encontrar o ano de 1844, e o correspondente em 1844 ao 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, é o dia 22 de outubro de 1844. Então, nós temos aí a segunda fase, né, o saber se multiplicaria, as coisas eram para o tempo do fim. Então, a gente tem 1844 como o início do dia da expiação, profético. Só que nós temos um problema ainda naquela profecia de Daniel. Porque na profecia de Daniel, o anjo disse assim, sela o livro, fecha o livro, porque não é para agora, é para o tempo do fim. E aí, Daniel morre sem entender tudo. E o livro está fechado. Então, o que acontece? Vai comigo lá para Apocalipse agora. Antes daquele texto ali que está na tela, Daniel capítulo 12, 4 a 9, que diz que a profecia está no tempo do fim. Aliás, vamos ler esse texto aqui da tela, depois a gente lê Apocalipse, tá bom? Diz assim, ó, quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Versículo 8 e 9. Eu ouvi, mas não entendi, Daniel escrevendo. Então perguntei, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então Daniel morre com esse livrinho selado. Aí, quando é que a gente encontra um livrinho selado? Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Olha que coisa bonita, a Bíblia se completando. Apocalipse capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem sequer mesmo olhar para ele. E eu chorava, diz João, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, nação e povo. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então aqui nós temos o livrinho selado de Daniel, que vai ser aberto. E o que esse livrinho revela quando é aberto? Agora a gente vai descobrir. Aliás, agora não, depois do intervalo. Vai beber uma água, mas volta logo, porque agora a gente vai ver o conteúdo deste livrinho. Como Deus ele tem o amor e o cuidado pela humanidade, né? Desde as profecias lá de Daniel, quando Daniel estava lá triste, angustiado, com aquela angústia no peito, querendo abrir o livro para saber o que seria isso, o que o Senhor tem a nos dizer nesse tempo de hoje. O Senhor chegou lá e falou: calma, calma, porque não é para agora. Acalma o teu coração, porque eu estou no controle. Então, eu chego à conclusão hoje assim, Daniel teve essa visão lá, quantos anos atrás, né? Só que eu consegui me enxergar dentro da visão profética do que foi colocado ali. Mas é na hora que Deus fala: acalma o teu coração, porque isso não é para agora. Mas este livrinho será selado para o tempo do fim. E é realmente o que nós estamos vivendo hoje. Ele traz conforto ao meu coração, só que ao mesmo tempo ele me deixa atento. Porque aquele que ser fiel até a morte vai receber a coroa da vida. Então nós temos que dia a dia, né, passo por passo, estar ciente que nós temos um Deus que se chama Cristo Jesus, que intercede por nós. E isso é muito importante nos nossos dias, pois a gente tem uma vida atribulada, uma vida de correria, e muitas vezes a gente esquece de esquecer o principal, que é dar o tributo e uma oferta verdadeira de amor e adoração a quem merece, que é somente Cristo. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Estamos falando hoje sobre a abertura desse livrinho que foi selado lá em Daniel, que vai ser aberto agora no Apocalipse. E eu sei que você vai ainda talvez ficar com alguma dúvida, então eu quero te oferecer esse material aqui, que é a Revista Esperança Apocalipse, porque aqui tem um capítulo só sobre o livrinho. É o capítulo 7, João e o livrinho, página 33. Vou folhear aqui para você, ó. Página 33. Está aqui, ó. Vou mostrar para você aqui. João e o livrinho aberto. Aqui tem explicação de teólogos, os textos bíblicos, um texto para você ler, as questões históricas também estão aqui. Então você vai poder estudar com muita calma esse tema que nós estamos lendo e muitos outros, tá bom? Essa revista, preparada pela Escola Bíblica da Novo Tempo, pode ir para a sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, a impressão e o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. Então liga para a gente agora, o número é 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode também mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 129 8244 4449. Ou entrar no site da Escola Bíblica, novotempo.com/escola bíblica. E aí você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela, preenche o formulário com as informações que a gente precisa para enviar para você, e aí você pode enviar, ou pode esperar com calma que a gente vai mandar para a sua casa. Vamos lá. Então nós lemos no final do outro bloco que no capítulo 5 de Apocalipse, João estava angustiado porque ninguém conseguia abrir o livro. Aí o anjo vem e diz assim: olha, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e ressuscitou, ele pode abrir o livro. Jesus ganhou na cruz a autoridade para abrir esse livrinho. Então, a abertura do livro agora vem em Apocalipse capítulo 10. Abre sua Bíblia, Apocalipse capítulo 10. Do capítulo 6, do capítulo 5 que nós lemos, até o capítulo 10, você tem a sequência dos selos e também das trombetas. O Apocalipse ele vai fazendo assim, blocos intercalados de profecia. E no capítulo 10 volta o tema do livrinho. Então eu quero ler, ali eu coloquei só 3 versículos, mas vamos ler do começo aqui, tá? Capítulo 10, a partir do versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livro, o quê? Aberto.
Quando foi que o livro foi aberto? Lá no capítulo 5, lembra? Porque João estava angustiado, quem vai abrir? Aí, calma, o leão da tribo de Judá vai abrir. Agora o livrinho está aberto. A gente parou aí no versículo 10, 2. O anjo tinha na mão um livro aberto, pôs-se em pé sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vá e pegue o livro, que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo, então me disseram. Vamos ler o 11 depois, tá bom? Vamos ficar até o 10 aí. Olha a imagem, olha a cena. O anjo desceu com o livrinho já aberto, porque Jesus tinha aberto o livro. Então o anjo disse para João, vai lá e pega o livro. Ele foi até o anjo e foi pedir o livro, e o anjo deu um recado para ele, olha, este livro, a mensagem deste livro, ela vai ter 2 sabores. Na sua boca, ela será doce, mas no seu estômago vai ser amargo. Então ele estava dizendo o seguinte, que quando esta mensagem chegasse para João, e quando essa mensagem chegasse para as pessoas, essa mensagem inicialmente seria uma mensagem doce e agradável, mas depois ela seria amarga, no cumprimento profético. E tem uma coisa aqui que o anjo falou que é muito significativa, porque no versículo 7, ou no versículo que ele diz, venho sem demora, já não há demora, cadê aqui? Versículo 5, diz assim, então o anjo que via em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo que nele há, dizendo, já não haverá demora. Ou seja, esses eventos que nós vamos estudar agora, eles acontecem num período de tempo em que já não haverá mais demora para o fim. Amigos, nós estamos vivendo muito próximos da volta de Jesus. Porque o período que ficou para trás, já as profecias se cumpriram. Estamos próximos, já não haverá mais demora, disse o anjo. Pode falar, Ana. Pastor, pareando até a pergunta que eu fiz anterior de ficar admirada, né, com todas essas interpretações, o senhor particularmente, ou os teólogos, estudiosos da área, acredita que ainda existam profecias, ensinamentos ainda não revelados ao homem dentro da Bíblia? Olha, na Bíblia, a última profecia de tempo é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não existe nenhuma outra profecia a se cumprir, a não ser a profecia de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo e testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, do ponto de vista da Bíblia, não existe mais nenhuma profecia a se cumprir, a não ser a pregação do evangelho. Não tem mais nenhuma profecia de tempo. Todas as profecias de tempo já se cumpriram. Por isso que a gente está dizendo o que o anjo disse. Já não tem mais demora. A gente está vivendo na iminência da volta de Jesus. Lembram da profecia de Daniel, capítulo 2, a estátua? Cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pernas de barro e de ferro. Ali é a história da humanidade. Nós estamos vivendo nos pés de barro e de ferro. E eu costumo dizer, na pontinha da unha do pé. Não tem mais muito tempo pela frente, gente. Jesus está voltando e isso é mensagem de alegria e de esperança. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, a abertura do livrinho. Ó.
A gente leu isso aqui, né? Vá, pegue o livrinho da mão, a mensagem vai ser doce na sua boca e amarga no estômago. Vai ser como mel na sua boca e no estômago vai ficar amargo. Quando isso se cumpriu, gente? Veja, nós estamos aqui entre a 6ª e a 7ª trombeta. Se você olhar aí o capítulo 10, ó, você vai ter no capítulo 9, você que está com a Bíblia aberta também em casa, no capítulo 9, no versículo 13, começa a mensagem da 6ª trombeta, ok? Aí vem uma pausa para falar do livrinho. No capítulo 11, no versículo 15, fala da 7ª trombeta. Sabe o que é a 7ª trombeta? A volta de Jesus. Ou seja, nós estamos vivendo o período entre a 6ª e a 7ª trombeta. E esses eventos que eu vou narrar para vocês agora, acontecem nesse período entre a 6ª e a 7ª trombeta, ou seja, bem próximo da volta de Jesus. Muito bem. Como assim doce e amargo? Qual era a mensagem do livrinho? Essa é uma pergunta importante. A mensagem do livrinho é a mensagem das 3 mensagens angélicas, que está em Apocalipse 14, 6 até o 12. Tá? A gente não tem como estudar essa mensagem agora, mas tem uma temporada inteira só sobre as 3 mensagens, você pode assistir lá no ntplay.com. Mas essa mensagem fala sobre a volta de Jesus. E sobre a primeira mensagem angélica, nós vimos que fala sobre o juízo. Então, essa mensagem seria doce e amarga. Como isso aconteceu? Amigos, vou contar para vocês uma história, deixa eu passar esse slide aqui, depois eu volto nele. Esse homem, Guilherme Miller, um homem que viveu ali no final do século XIX, início do século XX, né, 1840, ele já estava fazendo seu ministério. Ele era um fazendeiro e ele começou a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. Lembra que o anjo tinha dito para Daniel que nesse período do tempo do fim o saber se multiplicaria? Muitas pessoas estudavam, e Guilherme Miller também. Ele era um membro da Igreja Batista. E ele começou a estudar as profecias de Daniel e se deparou com as 2.300 tardes e manhãs. E ele foi estudando, e ele é um herói assim, da fé, porque ele não tinha nem os recursos que nós temos hoje. Ele foi na Bíblia comparação de textos bíblicos, e ele foi comparando um com o outro, e ele chegou nesta datação que nós temos hoje. E hoje nós temos muitos recursos, muitos comentários. Ele não tinha tudo isso. Ele foi estudando, e ele descobriu a data de 22 de outubro de 1844. Na verdade, esta data foi... Quem chegou a esta data foi um homem chamado Samuel Snow, que era daqueles que estavam estudando essa profecia. Mas Guilherme Miller tem uma participação muito forte. Então, Guilherme Miller, ao descobrir essa mensagem do fim das 2.300 tardes e manhãs para o seu tempo, ele fez um combinado com Deus. Ele não era um pregador. Então, ele fez uma oração. A história é muito interessante. Ele fez a oração e disse: Senhor, eu não sou um pregador. Ninguém me convida para pregar. Mas se alguém me convidar para pregar, eu vou pregar essa mensagem. Porque ele estava borbulhando no coração dele, né? Porque na cabeça dele, o fim das 2.300 tardes e manhãs seria a volta de Jesus. Ele tinha entendido desse jeito. Um dia ele estava em casa e alguém bateu na porta dele: olha, senhor Miller, o pregador faltou e meus pais mandaram chamar o senhor. Eu acho que naquele dia ele disse assim: por que eu falei isso para Deus, né? E aí ele foi. E ele começou a pregar sobre a volta de Jesus no final das 2.300 tardes e manhãs. Ele estava equivocado quanto ao evento, mas a data estava certa. Então, ele começou a pregar e as pessoas começaram a tomar corpo isso. E começou a se espalhar ali pela região dos Estados Unidos que Jesus ia voltar em outubro de 1844. E aí no dia 22 de outubro de 1844, ele começou a pregar, muitas pessoas estavam reunidas. Samuel Snow, como eu falei para vocês, é o responsável pela data específica de 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller tinha marcado algumas datas anteriores, depois ele refez o cálculo e Samuel Snow ajudou a chegar nessa data. Mas o que acontece é que no dia 22 de outubro de 1844, as pessoas foram para a rua. Nos dias anteriores, muita gente vendeu tudo que tinha. Por quê? Porque eles tinham certeza que Jesus ia voltar naquele dia. Era uma mensagem doce. Olha a profecia. Mensagem doce. Tem a história de um pastor batista, se eu não me engano, que nos dias anteriores ele batizou muita gente no frio daquela região. E ele pegou uma doença e morreu. No velório dele, a esposa não chorou, porque ela disse assim:
falta pouco, Jesus vai voltar daqui a alguns dias, eu vou reencontrar meu marido. Era uma mensagem doce. Dia 22 de outubro de 1844 veio e Jesus não voltou. A mensagem doce se tornou uma mensagem amarga. Viu a profecia? Só que um grupo de pessoas continuou estudando a Bíblia. E no dia seguinte, ao dia 22 de outubro de 1844, no dia 23 de outubro, um homem chamado Irã Edson estava caminhando pelo milharal e ele teve um insight profético. Ele viu na sua mente que Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E tudo indica, amigos, que Irã Edson teve a sua visão na hora do sacrifício da tarde, às 3 da tarde. Exatamente na hora que o sumo sacerdote entrava no santuário. Bem, a partir daí surge um movimento a partir desta profecia. Você quer pegar aí? Você pode falar, depois eu vou para essa outra parte. Fala aí. Pastor, não me recordo bem se é em Romanos, que Paulo comenta que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Uhum. Em Daniel 6, ele foi para a cova dos leões e ele venceu as covas. Uhum. Eu gostaria de saber se entre a 6ª e a 7ª trombeta, que o senhor comentou que estamos vivendo, se através da mudança da lei, do rito dominical, do sábado para o domingo, será o soar da 7ª trombeta. O sábado será um dos pontos de controvérsia nos últimos tempos, né? Será talvez o principal dos pontos, porque ele é chamado de selo de Deus. Então, sim, o soar da 7ª trombeta é a própria volta de Jesus. Mas entre a 6ª e a 7ª trombeta, a questão do sábado vai ser uma questão muito importante. A gente não teve tempo na nossa temporada de estudar esse tema, mas sim é uma questão importante, vai ser uma questão definidora entre aqueles que guardam e aqueles que não guardam. É bom a gente estudar isso depois. Mas vamos lá, ó. Nós estamos no capítulo 10, versículo 10. Volta aí para Apocalipse, porque tem mais um versículo nessa profecia que eu deixei para ler com vocês agora. Capítulo 10, versículo 11. Porque veja, ó, a profecia diz que depois deste evento do livro doce na boca e amargo no estômago, ainda haveria uma coisa a se fazer. Versículo 11. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, depois desse evento do livro doce e amargo, ainda tinha alguma coisa a fazer. Depois desse evento surgiria um movimento de pregação do Evangelho, que pregaria esse Evangelho para muitas nações, povos e línguas. Então, aquele povo que se decepcionou, quando Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844, um grupo deles continuou estudando a Bíblia. E eles continuaram compreendendo as Escrituras, compreenderam que era a passagem do lugar santo para o Santíssimo, que era o dia da expiação profético se cumprindo. E deste grupo, que continuou firme no estudo da Bíblia, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amigos, o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia surge da profecia bíblica, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não surgiu porque 2 pastores brigaram e o outro foi fundar uma igreja para ele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não surgiu porque alguém estava querendo simplesmente fundar uma igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu de uma profecia. Ela é uma igreja melhor que as outras, mais perfeita que as outras? Não, não é isso. Ela tem uma missão específica. Qual é a missão? De restaurar as verdades que tinham sido jogadas por terra, como diz o livro de Daniel. Então, a missão de pregar sobre a importância da obediência à lei de Deus, sobre o sábado que tinha sido esquecido, sobre a salvação pela graça em Cristo. Então, esta igreja surge desta profecia que a Bíblia chama de povo remanescente. E vocês não são membros da Igreja Adventista, mas eu convido vocês a conhecer mais a Igreja Adventista. Na cidade de vocês tem uma igreja lá. Vá lá, frequente, procure saber. Não fique escutando o que falam na internet. Vá lá saber. Porque este movimento surgiu da profecia bíblica. Não é uma igreja que surgiu
por vontade humana, surgiu da profecia bíblica. Depois daquele episódio do livro Doce e Amargo, surge o movimento de Apocalipse 10:11. É necessário que ainda pregues para muitas pessoas. E eu quero convidar você a entrar no site agora. O site é encontreumaigreja.com.br. Está aparecendo aqui para você. encontreumaigreja.com.br. Nesse site você vai colocar o seu endereço ou o seu bairro e esse site vai indicar para você a igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa. Você vai lá no próximo sábado de manhã e vai dizer assim: olha, eu estou aqui porque o pastor Felipe Amorim da Novo Tempo pediu para eu vir aqui, para eu conhecer melhor essa igreja que nasceu da profecia bíblica. E você vai ser muito bem recebido lá, eu te garanto. Enquanto ele não vem, você vai estudando as profecias. Jesus está próximo de voltar. Então vai lá, encontreumaigreja.com.br, vai na igreja adventista mais próxima da sua casa, continua estudando a Bíblia e se preparando para a volta de Jesus. E você vai agora ouvir um hino lindíssimo que fala da volta de Jesus. Esse hino sempre me emociona. E amigos, não esqueçam, Jesus está muito próximo de voltar. Nós estamos vivendo perto da 7ª trombeta. É hora de se preparar para a volta de Jesus. Faça isso, se prepare e fale com Ele enquanto você ouve esse hino. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças
certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo, já não haverá demora. Não demora mais, gente. A volta de Jesus está muito próxima. E essa é uma mensagem que conforta o coração. Essa mensagem só assusta quem não entendeu ainda a graça de Cristo, que é estar perto dele, que é estar em submissão à sua vontade. Mas para nós que entendemos isso, é mensagem de alegria. E essa música que os arautos cantaram, é assim, olha, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Você já pensou nisso? Que a gente pode estar andando na rua e de repente Jesus volta. Eu sonho com esse dia. Eu queria que fosse hoje. Eu queria que a gente saísse aqui do nosso estúdio e Jesus estivesse voltando lá fora e a gente encontrasse com Ele. Não sei quando vai ser, mas eu quero estar pronto. Você quer estar pronto também? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa promessa maravilhosa, Senhor. E obrigado por termos entendido que estamos vivendo nos últimos momentos da história dessa humanidade. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a Ti e a todos os dias estarmos ligados ao Senhor. Eu te peço que o Senhor nos conduza nessa nossa caminhada cristã e conduza essas pessoas que procurarão a Igreja Adventista nesse próximo sábado, Senhor. Que o Senhor as abençoe muito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para mim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja profética. Foi o Senhor mesmo que a trouxe aqui na terra, foi como o pastor falou. Não foi criada assim por mão assim, do homem, um quer ser mais do que o outro, um quer passar na frente do outro, um quer ser maior do que o outro, não. Foi tudo baseado no Espírito. Porque aqui realmente, eu encontrei a Novo Tempo passando de canal em canal lá em casa. Eu parei, o pastor estava falando uma mensagem muito linda da palavra de Deus. Eu falei assim, opa, me chamou a atenção. E dali eu fui vendo, fui passando a assistir as programações da TV e realmente a gente vê Deus nesse lugar. Não tem como a gente não ver o poder de Deus neste lugar. Não existe como. Não existe como a pessoa conhecer um pouco da Adventista, do pessoal da Igreja Adventista, e não ver Deus, não ver as mãos de Deus nesse lugar. Não existe como. Mudança de vida. Ele é o Senhor dos Senhores e Ele é o Rei dos Reis. Como a gente começou do início, no meio e agora estamos caminhando para o final, o pastor está explicando de uma forma extremamente didática aquilo que está na Bíblia e não achismo como acontece em diversas denominações. E de entender essa preocupação de Deus de colocar fatos históricos, assim, de amplo conhecimento para a humanidade. Quer dizer, não foi apenas olhando só pelo livro de Daniel, não foi só para ele.
né? Mas os detalhes que Deus escreveu nessa visão e colocou assim amplo os sinais. Esse tempo que o Senhor está nos dando é o tempo de quê? Do arrependimento. Às vezes a pessoa está lá vivendo no pecado, acha que para ela não tem mais jeito. É uma pessoa assim que, infelizmente, o nosso mundo que nós vivemos é um mundo corrupto, né? É um mundo em que muitas pessoas praticam até a maldade contra outras pessoas. Então, existe esperança para essas pessoas, né? O dia da expiação para mim é isso, que é aquele que ainda vive na prática do pecado, desejando o mal para o próximo, vivendo como se não houvesse o amanhã. Isso é muito triste, mas ainda Deus ele é tão misericordioso que enviou o Cordeiro, o Senhor Jesus, para que todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O dia da expiação para mim também foi uma parte maravilhosa.